Quando você dá amido, que é um carboidrato, várias vezes ao dia, o que acontece com o animal? Ele engorda. O porco fica com 100 quilos. E aí você vai no nutricionista, o que ele fala? Cara, você precisa comer grãos várias vezes ao dia. Pô, mas é engraçado, porque a fazenda lá onde eu compro porco dá grão várias vezes ao dia, o porco tá gigante. Não, mas em você vai emagrecer, veja bem. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos para mais um react bem legal, um assunto delicado hoje, mas como vocês já sabem, a ideia aqui não é gerar polêmica, tá, pessoal? Não é causar treta, briguinha, intriguinha de rede social. A ideia aqui é simplesmente instruir vocês, levar informação e com um pouco de entretenimento, né? Que a vida fica mais divertida. E o que a gente vai reagir hoje é de um podcast que eu vi essa semana, apareceu aqui para mim como sugestão do YouTube, do Danilo Balu, que ele participou do podcast Extrema. O Balu ele se identifica como consultor de corrida e nutrição. Consultor de corrida e consultor de nutrição. Que até nisso, né, a gente já vê que é diferente, né? Que um consultor de corrida normalmente se chama treinador e o consultor de nutrição a gente chama de nutricionista, né? Aí vocês vão ver que o Balu ele tem umas ideias diferentes do convencional, digamos assim. Eu já conheci o Balu de redes sociais, já tinha visto alguns vídeos dele no YouTube. Ele fez um trabalho com o Sérgio Rocha do Corrida no Ar. Então, já sabia que ele tem um pensamento, né? Ele segue uma linha diferente do tradicional, digamos assim, que a gente estuda na faculdade. E não tem nada de errado nisso, tá, pessoal? Não tô dizendo que por isso ele tá errado ou certo, alguma coisa assim. Mas eu lembro que o que me incomodava no Balu era a forma que ele comunica. Vocês vão ver que ele tem uma comunicação um pouco agressiva, digamos assim. Tipo, olha, eu estudei isso, só que é o certo, e se tu não faz isso, tu é um ignorante. Quem não faz isso é burro, não estuda. Tipo assim, nesse nível, sabe? É até engraçado às vezes, mas enfim, ele tem uma comunicação mais agressiva, que ainda não acaba chamando a atenção também. Não sei se vocês já chegaram a ler algum livro do Nietzsche, né, do filósofo. Ele escreve ele critica, faz uma crítica, digamos assim, sobre religião, sobre cultura e tal. E o Nietzsche, o que acontece? Fazendo um link aqui com o Balu, tá, gente? O Nietzsche, ele vivia numa época em que as coisas eram muito fechadas, sabe? O pensamento, o conhecimento era meio que dentro de uma bolha. Então, se tu for ler os textos do Nietzsche, ele é bem agressivo também na comunicação, sabe? Ele bate com força justamente para chamar a atenção e meio que furar essa bolha que já está meio que enraizada. E o Balu, como ele tem um pensamento diferente sobre as questões tradicionais, quando a gente fala de nutrição e treinamento. Então, por exemplo, vocês vão ver que o pensamento dele sobre carboidrato é diferente do tradicional. Então, ele meio que bate para tentar furar a bolha. Então, fazendo uma correlação aí com Nietzsche, que procurem depois aí as frases do Nietzsche. Tem umas frases que viram, tanto que quantos anos tem, né, gente? Ele está viralizando até hoje. Friedrich Nietzsche, depois pesquisem aí, que tem muita frase diferente dele, que tira a gente da zona de conforto, digamos assim. E, pessoal, eu tenho também um costume de seguir pessoas diferentes em redes sociais, ver coisas diferentes do que eu acredito, né? Eu sigo pessoas que seguem a linha que eu acredito, que eu estudo, né? Que eu estudo, leio artigos e sigo pessoas para quem sabe, pegar algum tema para aprofundar, mas eu tento seguir pessoas que seguem linhas diferentes. Principalmente o pessoal da low carb e tal, sobre nutrição, sobre treinamento. Eu gosto de seguir também pessoas diferentes que acaba justamente para tirar a gente dessa zona de conforto, que às vezes a gente vê o tema que a gente não vê na nossa linha de estudo. Inclusive, eu recomendo para vocês, gente, não sigam só pessoas da bolha de vocês. Peguem pessoas diferentes que a gente acaba estudando coisas diferentes. Inclusive, com o Balu, eu vi o podcast e anotei aqui pontos que realmente eu preciso aprofundar mais. Então, sigam pessoas diferentes da área de vocês, que é muito legal, ajuda no nosso aprimoramento como profissional. Então, qual é a ideia aqui, né? A gente está falando aqui, gente, de um conteúdo de outro profissional, né? Do Balu. Eu vou comentar aqui. Então, seria injusto, confesso que seria injusto e até antiético se eu pegar um corte da fala dele e pegar um corte que ele fala, sei lá, de carboidrato e falar, olha, isso aqui tá errado, nada a ver, tá aqui o artigo que diz e nada a ver o que ele tá falando merda. Porra, ia ser uma puta sacanagem, que ele não tá aqui pra se defender, né? Até porque ali foi uma conversa informal, não foi uma aula, não foi nada científico, técnico, né? Uma conversa ali de um podcast. Então seria injusto eu pegar e fazer uma crítica sobre algo que ele falou, né? A ideia aqui, então, para vocês entenderem, é pegar o pensamento dele, né? O que ele falou ali, mostrar a ideia dele, cortando. Pegar a ideia dele e mostrar o que a gente aprende na faculdade, digamos, o pensamento mais tradicional.
para mostrar que existe fundamento, de fato, o cara que estuda, né? Não é qualquer pessoa que não sabe o que está fazendo. Ele tem fundamento no que ele fala, mas eu queria mostrar o contraponto, né? Só mostrar o outro ponto de vista, que tem fundamento também, o tradicional, digamos assim, mostra os dois pontos e tu vê o que pode funcionar para ti, né? Quem sabe tu pode testar coisas diferentes, que às vezes a gente está num modelo ali que não está funcionando para a gente, quem sabe testar outra coisa pode funcionar melhor para o teu corpo, para o teu organismo. Afinal, nós somos indivíduos diferentes. Eu até tinha pensado em chamar o Balu para uma live ou um vídeo ou alguma coisa assim, mas o que acontece? Como a gente tem pensamentos diferentes, né, o que ia acontecer? Provavelmente, né, eu imagino, que eu ia expor minhas ideias, olha, o mecanismo tal funciona assim, assim, assado, por causa disso, 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 e ele ia falar que não, na verdade o mecanismo tal funciona assim, por causa disso, disso, disso. A gente ia ver onde a gente se fundamenta, né? Eu me fundamento nesse livro, nesse artigo, ele se fundamenta em livros e artigos científicos. E o que ia acontecer? Eu ia pegar, não, mas esse teu artigo aqui, o método é ruim. Aí ele ia pegar do meu lá, mas esse artigo aqui tem pouca gente, não funciona, esse método é ruim, o estudo foi conduzido de forma ruim. A gente ia acabar discutindo metodologia de estudo do que o assunto propriamente dito, né? Então, na área da saúde é realmente complicado, né, gente? Quando a gente fala dessas linhas, por exemplo, carboidrato, água, todos esses pontos, tem fundamento os dois lados e isso acaba confundindo as pessoas, né? Então, eu quero dizer que não é igual o direito, por exemplo, no direito, você não sabe, sou advogado, eu já fui advogado, né? E no direito, assim, quando tem essas discussões dos dois lados, o que acontece? A gente tem o Supremo Tribunal Federal, que ele decide e pronto, bateu o martelo, acabou. É isso, tu tá certo, é isso e vai ser isso daqui para frente. Tá? A gente tem um Supremo Tribunal Federal para dizer isso. Na área da saúde, a gente não tem esse tribunal, o Supremo Tribunal Federal, para decidir se o low carb é melhor que o high carb, por exemplo. A gente tem artigos científicos dos dois lados. E aí tu pode ver, aí eu quero mostrar justamente essas ideias, e como a gente não tem um Supremo para decidir, você pode decidir e testar o que funciona melhor para você. Então já entenderam que a ideia não é causar treta, não é dizer quem está certo, está errado, é só mostrar pontos de vista. Sem treta, tá? Todo mundo é amigo aqui, todo mundo é adulto, tá? Para não causar treta, chega de treta na minha vida, tá? E eu vou colocar, gente, como eu sempre faço, vou colocar os pontos principais do vídeo para a gente discutir, até para o vídeo não ficar muito longo e ficar bem objetivo. Então vamos lá, ver se está ok aqui. Então vamos lá, o primeiro ponto do vídeo. Tá? Então nesse primeiro ponto vamos começar com o tema hidratação, tá, gente? Vamos ver. Ouvi falar que faz dessa forma também. Alguns exemplos, daí eu queria ver teu ponto de vista ali, que eu já sei alguns, mas que você explicasse um pouco pra galera. Água, assim, de hidratação, né? Porque isso eu já ouvi várias vezes, assim, quando você tá sentindo sede, porque você já tá desidratado já, né? É um absurdo, né? Isso é um absurdo. Quando a gente fala de corrida é absurdo. É um absurdo. 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 Quando a gente fala de corrida aqui, já vão até criar uma pauta aqui, a corrida, sempre falar de corrida até 42 quilômetros, tá? Porque quando a gente tem ultra, a gente entra em outras particularidades, tá? Outra dinâmica, né, fisiológica, vamos dizer assim. Até 42 quilômetros, cara, a sede, ela pauta de maneira, assim, fantástica o nível de hidratação. Tá? A melhor obra no assunto, que é o Waterlog, do Tim Noakes, cara, te dá 1000 referências disso. Que a sede, ela pauta muito bem a hidratação do profissional e do amador até os 42 quilômetros. Então essa ideia de que você precisa de alguém avisando para beber água, cara, não precisa falar pra Olga beber água, cara. Ela tá andando, um alarme tá com sede, no celular ali. Ela bebe água quando ela tá com sede. Por que eu preciso de pagar alguém para falar quando eu tenho que beber o alarme? Isso não faz o menor sentido. Né? 2 litros de água por dia. Isso não faz o menor sentido, cara. O menor sentido e não tem suporte nem na teoria, nem na prática. Treta, hein? Vocês já viram que deu pra ver que a comunicação dele não é do comum, né? Dos profissionais que falam, depende, ou tem uma comunicação menos agressiva, digamos assim, né? Mais cauteloso em afirmar algumas coisas. Volta aqui pra mim. Então, gente, a gente sabe que no tradicional, a gente já ouviu, não sei se vocês já ouviram muito por aí, que diz que quando tu tá com sede é porque já está desidratado, né? Já está num certo nível de desidratação. Ele diz que isso não existe e que a sede pauta exatamente o teu nível de hidratação. Então, basicamente, sentiu sede, bebe água. A ideia dele é basicamente essa, né? Tanto na vida
como é até uma maratona, explicou bem, né? Até a maratona, sentiu sede, bebe água. A sede pauta bem o teu nível de hidratação. Ele até citou, se não me engano, a Olga que ele citou, né? Acho que é a cachorra dele, pelo que eu entendi, tá? Então a cachorra dele não precisa ninguém avisar para ela beber água, né? Ela sente sede, ela vai lá e bebe água. E outra coisa, ele citou um livro, né, gente? Bora ver aqui na Amazon se a gente acha esse livro que eu não conhecia. Deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai aqui para vocês. É o Waterlogged. Tipo alagado, é? Waterlogged. Acho que é tipo isso. Acho que é com 2T ali. Bora ver se é isso. Waterlogged, acho que é isso. Tim Noakes, né? Esse livro que ele se baseou. Uma das bases dele, né? Waterlogged, The Serious Problem Overhydration em Esporte de Endurance. É o sério problema da superidratação, da hidratação em excesso nos esportes de endurance. Interessante. Drink as much as you can, even before you feel thirsty. Aqui é treta, hein? Beba o máximo de água que você conseguir, mesmo antes de sentir sede. Isso aí me parece estranha essa frase, porque alguém já te falou isso assim? Bebe o máximo de água que tu conseguir mesmo antes de sentir sede. Pelo menos eu nunca ouvi de um nutricionista ou de alguém da área da saúde falar isso. Beber o máximo do que tu conseguir antes de sentir sede. Porque aí realmente tu tá super hidratando, né? A gente sabe que existe aí a questão da hiponatremia, que é tu ingerir muita água, tu acaba liberando minerais e acaba causando a famosa hiponatremia, né? Porque na verdade, gente, como a gente não estoca minerais, mineral não é igual gordura aqui, quando sódio, por exemplo, não é quanto mais tu come sódio, mais tu vai estocar sódio, não é assim que funciona. O sódio, tu tem que meio que equilibrar, o sódio aí tá assim no teu corpo, tem dia que tá mais alto, tem dia que tá mais baixo, mas fica ali em homeostase, né? Se tu bebe muita água ou tu sua muito, perde muito líquido, esse balanço sai da homeostase do teu corpo, né? Então, quando fala, cara, quanto de sódio tu tem que tomar em uma maratona ou alguma coisa, ou na vida, né? Na verdade, o que você tem que fazer é sempre manter a concentração. Não tem como, tomar muito sódio para armazenar, não. Tu tem que manter essa concentração de sódio ideal, equilibrar sódio com água, tá? Fazer esse equilíbrio. Enfim, eu só achei essa frase meio estranha, sabe? Beba o máximo que você conseguir mesmo antes de sentir sede. Mas enfim, e tem um problema, pessoal, que livro na área da saúde não é igual nas outras áreas, né? Quando a gente lê um livro na área da saúde, tem aquela história que o livro aceita tudo, né? A gente pode escrever o que a gente quiser e pegar artigos que confirmem aquilo que eu quero dizer, né? Então a gente tem que ter cuidado também. Não estou dizendo que ele está errado, tá, gente? Como vocês já entenderam qual é a ideia do vídeo. Estou dizendo que ele deve ter outras bases científicas aí. Esse livro ele só citou. Mas só para vocês ficarem atentos que não é porque existe um livro que fala tal coisa que tal coisa é verdade, tá? Só para a gente ficar atento, tanto que alguns assuntos são difíceis. Por exemplo, eu li um livro agora sobre polimento. E fazer estudos sobre polimento de uma maratona, por exemplo, é difícil, porque tu não consegue cegar um atleta. Pega 2 grupos de atleta. Um vai fazer o polimento, o outro grupo não vai fazer. O grupo que vai fazer sabe que vai melhorar. E o grupo que não vai fazer o polimento fica ali pensando, putz, cara, não vou fazer o polimento, vou piorar. Então, é o famoso efeito placebo. Então, é difícil tu excluir o efeito placebo em um estudo de polimento esportivo. Né? Então, daí tu já tira. Então, um livro sobre polimento, tem que ler de forma crítica, né? Não aceitar aquilo como verdade absoluta e pronto. Tá? Só para conscientizar vocês aí dessa parada. Então, basicamente, ele falou que na vida e na corrida, você deve beber água somente quando sentir sede. Igual eu agora que eu tô com sede. Que eu tô falando, né? Minha garganta tá secando. E qual é a ideia, pessoal, tradicional, né? Que a gente estuda na faculdade e tal, que a gente aprende? Que a gente tem no nosso corpo, nos vasos sanguíneos, a gente tem receptores, osmorreceptores, né? E nos rins também tem essa questão que a gente consegue perceber quando o volume do plasma sanguíneo, que é feito de água, basicamente, e quando o volume de água do nosso corpo baixa, né, a gente tem receptores que mandam informação para o cérebro e lá no hipotálamo ele interpreta essa informação e faz a gente sentir sede. Falando bem basicamente, tá? Para a gente não entrar no assunto mais técnico. E qual é a parada? Se eu estou aqui em casa, quieto, sentado aqui, por exemplo, gravando um vídeo, realmente faz sentido que eu beba água quando sentir sede, né? Não faz muito sentido, ter que beber 2 litros de água, então eu vou ficar bicando água aqui toda hora. Realmente, sentir sede, bebe água e pronto, né? Eu tenho uma garrafa de água aqui,
quando eu sinto sede, eu bebo e recupero, pronto, a sede passa, né? Eu consigo manter o meu nível de hidratação, né, de forma adequada, simplesmente sentindo sede. Eu acho que faz sentido, pelo que eu estudo, né? Faz sentido o que o Balô falou nesse ponto. Agora, o que eu queria levantar do contraponto, né, fazendo o que ele falou, é que ele botou esse ponto também na questão da maratona, né? Em uma maratona, então, tu deve beber água quando sente sede. É uma ideia, né? Uma ideia. O que eu queria levantar é que existe outra ideia também, tá? Que é que a gente usa comumente, né? Que é o mais tradicional, digamos assim, que é realmente tu beber água antes de sentir sede. Por quê, né, gente? Por que a gente beberia água antes de sentir sede em uma maratona? Como eu falei, a ideia, quando a gente está fazendo atividade física de longa duração, como uma maratona, é a gente manter a homeostase do corpo, tá? Manter a homeostase. Se tu não beber água, por exemplo, numa maratona, a homeostase sai do balanço aí, sai do equilíbrio do teu corpo, perdendo muito líquido, perdendo eletrólitos, perdendo minerais e tal. Então, tu causou esse desbalanço. Então, qual é a ideia? É manter o corpo nessa homeostase, nesse equilíbrio dinâmico que é a homeostase do nosso corpo, né? Manter durante toda a maratona, digamos assim. Na maratona, vocês concordam comigo que a gente não tem água disponível o tempo todo, como eu tenho aqui sentado aqui a minha garrafa, né? Eu tenho, por exemplo, a cada 5 km, talvez, e também eu não consigo, pelo menos eu não consigo, não sei se você consegue, beber uma quantidade suficiente de água correndo, por exemplo. Aqui eu consigo beber 300, 400 ml de água de uma vez, se eu tiver com sede. Será que durante a maratona tu consegue beber de uma vez 300, 400 ml de água para passar a tua sede? O mais comum é a gente ver atletas que não conseguem, né? E bebe ali 2 golinhos e joga fora. Então, qual é a ideia dos nutricionistas? A ideia mais tradicional, tá? Não estou dizendo que ele está errado, gente, pelo amor de Deus. Estou dizendo que a ideia tradicional é a gente, por exemplo, cada vez que tu passar em um posto de hidratação, bebe ali 2 golinhos mesmo antes de sentir sede. Tu já bebe ali 2 golinhos, aí bebe no outro ponto mais 2 golinhos, e que no final de 1 hora tu bebeu água o suficiente para manter o equilíbrio do teu corpo. Porque se tu esperasse sentir sede e beber 2 golinhos, aí pode ser que cause desequilíbrio, né? Porque realmente, gente, se tu beber muita água durante a atividade física, pode causar esse desbalanço. O excesso de água também causa esse desbalanço aí da questão eletrolítica de minerais. Então, o Nutri que fala lá, cara, bebe água a cada 15 minutos, toma um pouco de água, e não é doido, ele não é retardado, tem fundamento para isso, tá? Tem fundamento. Tanto que o Balô, ele fala que ele tem fundamento, mas existe fundamento também nos livros de fisiologia, artigos científicos, para beber esse pouquinho de água. Ainda mais, por exemplo, para mim aqui, gente, que a gente vive no calor, em umidade alta e calor alto, para mim chega a ser, assim, para a gente que vive aqui, é impossível esperar sentir sede para beber água, cara, tu não consegue se hidratar, porque a gente perde realmente muito líquido, sente muita sede. Por exemplo, quando eu corro 3 horas, faço 3 horas de corrida, eu bebo 600 ml por hora, que é muito. Eu já acho que isso porque eu treino toda vez que eu saio para correr, né, que aqui a gente tem que se acostumar a beber água. 600 ml por hora, então 3 horas eu bebo 1,8 litro. E eu chego em casa e ainda perco 1,5 kg. Ainda chego com 1,5 kg mais leve do que eu saí. Então, para te ver que mesmo bebendo 1,8 litro de água, eu não consigo beber o suficiente para chegar, por exemplo, com o mesmo peso que eu saí. Enfim, ele deve orientar os clientes dele, os alunos dele direitinho lá, essa questão de beber água quando sentir sede. Aqui é só um podcast, uma conversa formal, não tem como ele explicar tudo que ele sabe aí sobre isso. E a ideia nesse primeiro ponto é mostrar que existe uma linha que define, cara, bebe água só quando sente sede, que eu já vi até atletas que fazem isso, cara, até algumas pessoas que se adaptam bem a esse modelo, mas tem outro ponto, né, mais tradicional, que diz, cara, vai bebendo água de pouquinho em pouquinho, e no final de 1 hora aí, tu vai ter ingerido bastante água sem ter que beber muita água de uma vez. Beleza? Ficou claro essa primeira ideia, pessoal? As 2 linhas, tá? Testem aí e me contem. E bora aqui pro segundo ponto. Não faz sentido. E hidratar, aumentar a quantidade de ingesta hídrica nos dias anteriores também. Aí já não é que não faz sentido, é pior. O ser humano não é um camelo. O camelo, ele vamos dizer assim, hiperidrata, né? Que daí... eu acho que é o camelo, né? Que as corcovas são indicadores de hidratação. Quando a corcova tá meio caída, não é que ele tá doente, é que ele tem menos água. E quando ele bebe, as corcovas do camelo, elas ficam mais alinhadas, digamos assim, né? O camelo, ele consegue armazenar água. O ser humano não consegue. Quando você vê nutricionistas falando, beba 2, 3 litros por dia na véspera da prova. Cara, isso é ruim. É ruim por quê? Porque uma vez que a gente não armazena água,
A gente tem que eliminar essa água. Porque se a gente armazena, a gente morre, né? É mais fácil matar um ser humano dando muita água do que dando menos água. Se eu não oferecer água para alguém, não sei quantos dias, 4, 5 dias, a pessoa vai morrer. Eu posso matar a pessoa em algumas horas dando água. Eu mato a pessoa. Isso já aconteceu, Sim, né? acontece. Que situação Chama, que veio? hiponatremia. Hiponatremia, né? Quando eu bebo muita água, né? A gente tem 3 garrafinhas aqui. Digamos que eu bebo aqui, nessa gravação, essas 3. Sem sede, eu bebo essas 3 águas aqui. Vai dar 1,5 litro, mas digamos que tenha 5 águas aqui. Esse excesso de água ele é encarado como uma toxicidade no ser humano, lembra? Né? A dose faz o veneno. Muita água é um veneno. Muito sal é um veneno. Uma vez que eu bebo muita água, meu corpo tem que se livrar desse veneno, porque a dose faz o veneno. O corpo, para eliminar a água, é um sistema ativo, que ele usa minerais. Senhora, vamos lá. Ponto aqui importante. Volta aqui para mim. Deu para ver, né, que de novo aí a comunicação dele, né? Quem indica tal coisa é uma má instrução, né, dos nutricionistas. Então, eu acho engraçado essa forma dele se expressar, falando que são péssimos conselhos, não sei o quê, porque é diferente do que ele faz. Mas vamos lá, ele disse que o corpo humano, né, a ideia dele, o corpo humano não armazena água e que não faz sentido tu beber mais água, por exemplo, na véspera ou dia antes da prova, beber mais água, que não adianta nada, porque tu vai estar eliminando minerais, na verdade, né? Seria um conselho ruim, porque além de não ajudar, vai atrapalhar, porque tu vai estar liberando minerais, vai estar liberando minerais na urina. Então, essa maior hidratação antes da prova, ele entende que é ruim, o pessoal é o que ele acredita, tá? Agora eu vou falar o que a gente aprende nos livros de fisiologia, tá? O pensamento mais tradicional. Em fisiologia, gente, fisiologia do exercício, nutrição e tal, a gente aprende que cada grama de carboidrato que a gente armazena, né, o famoso glicogênio muscular, cada grama de glicogênio armazena em uma média de 2,4 a 3 gramas de água, tá? Cada grama de glicogênio armazena mais ou menos 2,4 a 3 gramas de água. Então, qual é a ideia do teu Nutri quando ele fala, cara, bebe mais água antes da prova? Vocês sabem que antes de uma prova longa, normalmente a gente faz o famoso carboloading, né? Antes de uma prova, a gente come mais um pouco de carboidrato, não muito, né? Não sei como é que vocês fazem aí, mas normalmente a gente aumenta um pouco a quantidade de carboidrato ali nos dias antes da prova, para aumentar esse glicogênio muscular e hepático, né, deixar o estoque cheio e, consequentemente, bebe um pouco mais de água, porque esse glicogênio vai puxar água do teu corpo, né? Então, a ideia é aumentar o glicogênio muscular e aumentar o consumo de água para ter água disponível ali. Então, tu vai beber mais água antes da prova, um pouco mais de água até, não é 5 litros, como ele falou, isso aí realmente, né, a gente vai beber 10 litros de água, 5 litros, 6 litros de água, então é um pouco a mais que o normal, e tu vai conseguir armazenar essa água no teu corpo dentro do glicogênio muscular. É pouco, de fato. A gente não é camelo, como ele falou, a gente não é camelo, mas a gente consegue armazenar em uma pequena quantidade a mais de água do que o dia a dia de treino, digamos assim. Então, sim, antes da prova, come mais carboidrato e bebe um pouco mais de água para fazer esse armazenamento aí. Aí a discussão, se isso vai fazer diferença na performance ou não vai, aí é outra discussão. Mas o ponto é, ele diz que a gente não armazena água e os nutris tradicionais afirmam que, cara, vai aumentar o glicogênio e, consequentemente, vai aumentar aí o armazenamento de água. Mas a gente, de fato, não é camelo para armazenar 5 litros, 20 litros de águas a mais que o normal, né? Então, o segundo ponto é esse, tá? Ele diz que a gente não armazena água e os nutris têm um fundamento também, tá? Que ele faz tu comer mais carboidrato e beber um pouco mais de água, tá? Só para ficar claro, os 2 pontos aí, você pode testar o que pode funcionar melhor para você, afinal, nós somos diferentes. Para mim, carboidrato é vida, vocês sabem, né? Uma vida base de carboidrato, por isso que eu tenho pensamentos bem diferentes aqui. Mas vamos aqui pro terceiro ponto, que tá muito legal. Esse lance de comer 3 em 3 horas. 3 em 3 horas, Então, também não faz... De novo, quando você vai visitar de onde surgiu, cara, eu escrevi o meu último livro em defesa do jejum, eu revisito a ciência, né? Ouça a ciência. Ciência por trás. Não existe ciência por trás do 3 em 3 horas. Não existe ciência. Até o final dos anos 70, o americano médio, que é americano médio? Que é onde tem mais dados, né? O americano médio ele fazia, em média, de 2 a 3 refeições. O número é quebrado porque a gente está falando de média populacional. Então, até antes de explodir a obesidade nos Estados Unidos, ele comia de 2 a 3 vezes. Quantas vezes o americano come hoje? De 5 a 6 vezes. Qual o índice de obesidade do americano? Está lá no espaço. Então, quanto mais vezes o americano come por dia,
mais ele engorda. Se você for hoje, em qualquer fazenda de criação de animais para abate, como que eles fazem? Eles dão amido várias vezes ao dia. Por quê? Porque você dá amido, que é um carboidrato, várias vezes ao dia, o que acontece com o animal? Ele engorda. O porco fica com 100 quilos. E aí você vai no nutricionista, o que ele fala? Cara, você precisa comer grãos várias vezes ao dia. Pô, mas é engraçado, porque a fazenda lá onde eu compro porco, dá grão várias vezes ao dia, o porco tá gigante. Não, mas em você vai emagrecer, veja bem. Porque eu tive na faculdade que se você comer várias vezes ao dia, carboidrato, você vai emagrecer. Então, mas o cara lá da fazenda, ele falou que vai engordar. E vai engordar, porque a realidade supera o desejo. Nada bate mais forte do que a bigorna da realidade. Então, o conceito de 3 em 3 horas, a gente, de novo, não acredita em mim. Vai atrás. Vamos ver a primeira pessoa a falar de comer várias vezes ao dia. Isso aí é treta, hein, galera? Isso aí é muita onda, né? Vocês viram a forma que ele fala, né? Meu Deus, valeu a figura, gente. Vamos lá. Ele falou, então, vocês viram, e tem base científica para isso, né? Que comer de 3 em 3 horas, ele entende que não faz o menor sentido, ainda mais carboidratos de 3 em 3 horas. Ele chega a falar que engorda, tá? É o que ele acredita, é o que ele estuda e deve ter base para isso, né? Qual é a parada? Mostrando aqui o contraponto para vocês. E você pode acreditar nele, não tem nada de errado, tá? Ele tem base para isso e pode seguir essa linha de raciocínio. Mas qual é a outra linha de raciocínio, né? O mais tradicional que a gente vê, digamos assim, que a gente estuda na faculdade e tudo mais. Vocês viram que ele fala que ele é contrário a esse pensamento tradicional da faculdade, né? Então, mas o que a gente aprende lá? Há um tempo atrás, realmente a gente entendia que comer de 3 em 3 horas era o ideal quando a gente falava em emagrecimento. Tinha esse conceito de que comer de 3 em 3 horas, quando a gente fala em emagrecimento, seria o ideal. De uns tempos para cá, a gente já viu que, de fato, não existe é melhor comer de 3 em 3 horas. Não existe mais isso, mas pode comer, o ideal que a gente vê por aí é 3, 4 refeições ao dia, né? O mais, digamos assim, que é eficiente também. Mas não é por isso que também é ruim, né? Isso é o tradicional falando. Não é ruim comer de 3 em 3 horas, mas também essa não é a melhor estratégia do mundo. Existem outras estratégias para chegar no mesmo resultado, né? A forma de fracionar a alimentação para chegar no mesmo resultado, tá? Mas então, só para ver se ficou claro, comer de 3 em 3 horas não é a melhor estratégia do mundo, mas também não chega a fazer mal, né? É isso que a nutrição entende. Pode usar essa estratégia sim, que pode emagrecer. No senso comum, a gente vê que não é tão importante quantas vezes tu come no dia, mas sim o quanto tu come no dia, fazendo a janela do dia inteiro, né? 24 horas. Se tu come 3, 4, 6 vezes ou 7 vezes, não tem tanta diferença quando a gente fala de emagrecimento e perda de peso. Por exemplo, eu faço mais ou menos 7 refeições no dia. Então, eu como de 3 em 3 horas, igual ele falou. E eu tenho 1,78 m e 68 quilos, pessoal. Estou bem abaixo do meu peso. E eu emagreci fazendo isso. Eu pesava 78 quilos com 1,78 m. Então, estava no meu peso ideal. E emagreci, na verdade, é a melhor dieta que eu me adaptei, na verdade, tá? Comer de 3 em 3 horas, eu vejo que... E carboidrato, olha que interessante, eu como de manhã, vocês sabem que acompanham os stories lá no canal Amador, como milho, cuscuz de manhã, aveia no lanche, arroz e feijão, depois à tarde cuscuz. Então, eu passo o dia inteiro comendo grãos, que ele falou, e acho que eu não tô gordo, né, gente? Tenho 1,78 m, 68 quilos, estou bem abaixo do meu peso. Então, assim, como eu falei, não é que ele está errado, o meu corpo responde bem a esse carboidrato, aos grãos e tal. Já tentei fazer jejum, essas coisas, passei um ano aí na época da pandemia que eu não estava treinando muito, eu quis testar dietas diferentes. O que me chamou mais atenção é que o intestino não funcionou legal, ficava às vezes um dia sem ir no banheiro, 2 dias sem ir no banheiro, então realmente não me adaptei. E com essa dieta assim de 3 em 3 horas, digamos assim, não, como eu falei, não é que seja a melhor do mundo, até porque quem sou eu para dizer o que é melhor e o que é pior, né, gente? Mas funciona bem para mim, comer de 3 em 3 horas, meus exames estão tudo ok, meu intestino funciona todo dia lindamente, estou correndo bem, me sinto bem, então o meu corpo realmente responde bem a esse tipo de dieta, tá? Só para dizer que não existe certo e errado, tá, gente? Pode ser que tu te adapte melhor a uma low carb, pode ser que tu não consiga comer de manhã, tem gente que tem isso, né, que prefere fazer um jejum até o almoço, e tá tudo bem, tá? Então nós somos diferentes, tá? Querer bater o martelo e dizer que só é low carb, é só cetogênico, é só high carb, comer de 3 em 3 horas, é só isso que funciona para o ser humano, é muito difícil.
a gente afirmar isso. E como eu falei, ele tenta, vocês veem que ele é meio igual o Nietzsche, que eu falei lá no começo, ele tenta furar a bolha, que a gente tem uma bolha fechada. Comer carboidrato de 3 horas, comer carboidrato e comer de 3 horas, né? Vai ser eficiente, pode comer. Aí ele vai e bate. Olha o porco ali, tá vendo o porco? Ele come de 3 horas. É pesado, sabe? O pior é que se tu, na tua cabeça, isso pode fazer sentido, né? Pô, o porco tá comendo de 3 horas, tá engordando, então se eu comer de 3 horas, eu vou engordar. É uma história boa, né? É uma metáfora interessante, mas na realidade não é assim que funciona, não é tão simples assim, né? Até porque o porco come em excesso. Se eu comer carboidrato em excesso de 3 horas, eu vou engordar, é óbvio. Tá, gente? Tudo, o que faz mal, cara, que o pensamento tradicional entende que, primeiro, não existe comida ruim, carboidrato, gordura, proteína, industrializado, tudo, não existe comida ruim, tá? Existem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos, tá? Basicamente, uma fruta e um chocolate industrializado, qual é a diferença? Um é mais nutritivo, outro é menos nutritivo, os dois carboidratos tu pode comer com moderação. O que faz mal, que eu posso te dizer hoje, que a fisiologia tradicional na faculdade, o que faz mal é o excesso, gente. O que faz mal é o excesso, simplesmente. Se eu me entupir de carboidrato de 3 horas, eu vou engordar. Se eu comer uma vez ao dia 5.000 calorias, eu vou engordar também. Então, não é que o carboidrato faz mal, mas o excesso de carboidrato, como o excesso de proteína, como o excesso de gordura, isso sim faz mal. Isso que a gente aprende na faculdade, tá? Nos livros de fisiologia do exercício, nutrição e tudo mais. Então, o ponto dele, comer de 3 horas e ainda carboidrato, grãos, engorda, que pode ser, né, gente? Conforme falei aí, depende de cada pessoa, mas você pode seguir essa linha. Mas a outra linha diz que não, comer de 3 horas não é ruim nem bom. É uma estratégia, simplesmente uma estratégia que pode ser usada assim com fins de emagrecimento, tá? Ficou claro? Beleza? Pode testar aí, você vê que fica melhor para você. Como eu disse, para mim funciona bem essa questão de comer de 3 em 3 horas. Vamos voltar aqui para mais uma do Balu, que é muita treta, né, gente? Meu Deus. Vamos lá, agora mais um ponto. A corrida, como todo e outro qualquer esporte, tem suas variáveis. E variáveis são essenciais no desempenho da corrida. 3. Que é o baixo peso do atleta, a capacidade desse atleta dissipar calor e o volume de treino. São três variáveis que são soberanas na corrida. Fora de ordem. Baixo peso do atleta, capacidade de dissipar calor e volume de treino. Então você entra Hirsch, grande corredor amador. Leve, dissipar calor não precisa medir, mas você sabe que ele dissipa bem. E o volume de treino acima da média dos amadores. Se entra um cara de 1,80 m com 90 quilos, correndo 30 quilos por semana, e eu nunca vi o cara, em quem você aposta dinheiro? Eu vou apostar no Rio, cara. Eu vou olhar. Vou apostar no Rio. Quer dizer que o Rio vai ganhar 100% às vezes? Não, porque às vezes chega um cara, sabe, um ET lá, que pesado e tal, vai ganhar, mas... O famoso Blumenfeld no triatlo, a gente já viu, né? Blumenfeld é um ET, né? Um ET, o cara mais pesado que o normal e arrebenta, né? Vamos falar disso aí. Essas 3 variáveis são muito importantes na corrida de longa distância. Veja bem, eu falei 3 variáveis, não existe a palavra carboidrato na variável. E o que a gente sabe? Quando a gente oferece carboidrato para o atleta, o que acontece? Ele ganha peso. Ele ganha peso. Então você tem um cara ali em forma, tá, sei lá, vamos lá, ele tá com 1,70 m e 70 quilos. Quando começa a encher esse cara de carboidrato, esse começa 7,1, 7,2, 7,3. Será? Será que é assim que funciona? 3. Acontece 2 coisas com esse cara. O volume de treino dele não muda, mas ele começou a ganhar peso. Vai contra uma das 3 variáveis. 2. Como ele ganhou peso e a altura permaneceu a mesma, ele perde a capacidade de dissipar calor. Então ele tem piorado a 2 das 3 maiores variáveis na corrida de longa distância. Pô, mas carboidrato é importante. Sim, mas eu tô dando carboidrato prejudicando 2 das 3 maiores variáveis de desempenho na corrida de longa distância. Então eu tenho que dar carboidrato para uma pessoa no limite que essa pessoa não perca nada dos outros 2, né? Que é peso e indiretamente dissipar calor. Então eu sempre falo, você dá carboidrato no limite que a pessoa não ganhe peso. O que a gente tem é que o amador, ele ganha muito facilmente peso, quando você começa a dar carboidrato. Vamos lá. Aqui é uma também, né, gente? Tu viu que ele fala que... Enfim, vamos lá. Ele fala que
começou a dar carboidrato para o amador, ele começa a ganhar peso, tá? Ele vê que ele tem uma relação com carboidrato meio complicada, que a gente chama de até no tradicional, a gente fala que isso é meio que o terrorismo nutricional, né? Fala que carboidrato faz mal, tu vai comer, tu vai engordar, tu vai comer, tu vai engordar, se comer isso, tu engorda. A gente chama isso do famoso terrorismo nutricional. Mas qual é a parada? Ele deixou bem claro que se tu comer carboidrato, tu vai engordar, basicamente. Porque o amador ganha fácil peso quando ele começa a comer carboidrato. E que deveria comer carboidrato na medida que tu não ganhe peso. Ele fala até das variáveis aí, né? Baixo peso, capacidade de dissipar calor e qual foi a outra, meu Deus? Volume de treino, né? Importante. Eu ainda colocaria aí, quando a gente fala em performance, botaria aí a questão do VO2 máximo e a capacidade de sustentar um alto VO2 máximo. Como a gente sabe do famoso Blumenfeld, a gente sabe o cara pesadão que corre um absurdo, né? Tem o VO2 máximo acima da média, acima do humano normal e ele consegue fazer essas performances que a gente vê por aí. Mas então qual é a parada? Essa questão que ele falou é muito importante de, cara, eu dou carboidrato na medida que a pessoa não ganhe peso. Basicamente é isso, gente. Basicamente é isso. Se tu tá comendo carboidrato e ganhando peso, treinando, comendo carboidrato e ganhando peso, tá errado. Tá errado, tá comendo muito, tá? E não é que o carboidrato engorda o atleta amador. O carboidrato em excesso, sim. Se tu comer mais do que tu precisa, vai engordar, vai ganhar peso. Então tu tem que comer, sim, carboidrato. Tá, como eu disse, ele tem o pensamento dele lá. Ele acha que o carboidrato vai engordar o atleta. Se der carboidrato para o amador, ele vai ganhar peso. E de fato, gente, quando a gente fala em corrida, se tu ganhar peso e dificultar essa questão do transporte de calor, a gente sabe que uma das causas de fadiga, tem várias causas de fadiga, tá, gente? Mas uma das causas de fadiga durante uma maratona, uma corrida, é o aumento da temperatura corporal. Então, se tu consegue ter essa transferência de calor mais eficiente, sim, tu vai melhorar a tua performance, tá? Faz total sentido. Então, a gente tem que comer carboidrato na medida que a gente não engorde. Isso é fato, né? Então, não tem por que fazer esse terrorismo, o carboidrato faz mal. Não, se tu tá engordando, é simplesmente porque tu tá comendo em excesso, tá? Vai ter que fazer esse ajuste. Não sei como tá os profissionais que vocês trabalham aí, que vocês contratam para ser nutricionista, mas a ideia é basicamente essa, tá, gente? Se tu tá comendo carboidrato e tem que te deixar forte, tá? No pensamento tradicional, a gente entende que tu tem que dar carboidrato para o cara se recuperar, estocar glicogênio, subir o glicogênio para tacar o pau de novo e continuar treinando. Porque tanto o excesso de carboidrato, proteína e gordura, como a gente já falou aqui, ele vai causar a questão do aumento de peso. E eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, gente, de um cara que eu sigo, que ele é defensor dessa questão da low carb. Deixa eu botar aqui para vocês. JC Souto, tá? Sigo ele aqui. E ele fez um post interessante dizendo que, você é flex porque uns precisam de low carb e outros não. Olha que interessante. Metabolicamente não somos todos iguais. Olha que legal. Tratar os diferentes como se fossem iguais é, neste contexto, um problema. Assim como carros flex aceitam qualquer proporção de etanol e gasolina, enquanto os carros a gasolina toleram apenas uma pequena proporção de etanol. A tolerância dos indivíduos ao carboidrato também varia. Então, por exemplo, eu respondo bem ao carboidrato, como eu falei para vocês. Eu tenho minha camisa aqui, movida à base de carboidrato. Eu respondo bem a carboidrato. Mas tem pessoas que não respondem bem. E o que eu vejo é que o pessoal da low carb, não estou falando do Balu agora, tá? Eu vejo que muitas pessoas da low carb têm essa questão que não se senta ali. Imagina, você está fazendo uma dieta a vida inteira, comendo carboidrato, e tu descobre a low carb e tu não te dá bem com carboidrato, tá? Tu passa a vida toda comendo carboidrato e sente meio preguiçoso, pode ser que tu não responda bem e tal. Tu vai para low carb ou para cetogênica, cara, parece que dá uma explosão de energia em ti, tu começa a te sentir bem e aquilo muda a tua vida, aí tu quer que todo mundo faça isso e tu vira meio aquele fanático, sabe? De defender a coisa, dizer que todo mundo tá errado e tu tá certo, sabe? E é isso que eu acho que é o problema, esse fanatismo, cara. Tu não tem que ser... Eu acho que, principalmente profissionais de saúde, a gente não tem que ser fanático com ideias, com conceitos. A gente tem que fazer o que dá certo, o que funciona, o que a gente acredita, o que tem fundamento. Então, voltando aqui, deu para entender, né? Aí atualizou. Então, a ideia dele é que, cara, as pessoas respondem, e ele é um defensor da low carb, tá? Eu sigo ele porque é justamente para esse tipo de assunto que às vezes chama a atenção da gente e tira a gente faz a gente pensar de forma diferente, não ficar só na nossa bolha ali, tá? Curtiram, pessoal? Deu para ter uma noção aí dos dois pontos de vista, né? Para vocês escolherem e de repente tu tá
fazendo alguma coisa que talvez não seja o melhor para ti, né? Às vezes tu tá te culpando que tu não tá performando como deveria, mas talvez a tua estratégia pode ser diferente tanto do lado que eu acredito quanto do lado do Balô, tá, gente? Pode ser que tu esteja fazendo o tradicional, quem sabe testar o caminho do Balô aí pode ser uma boa, né? Low carb, a questão da hidratação e tudo mais. Não tinha muita coisa para comentar, pessoal, mas acho que esses pontos são os mais importantes que é para a gente conversar aqui e abrir seus olhos. De repente tu tá bitolado em uma coisa, abrir seus olhos para novos horizontes e até para justificar alguns pontos aí que talvez você tinha dúvida aí para saber como funciona. E agora eu quero que você me diga aqui nos comentários se você vai testar algo diferente que você viu aqui, mudou a sua visão sobre algumas coisas, vai testar algo diferente, me conta aqui nos comentários. E quando você for deixar o seu comentário, não se esqueça também de comentar a hashtag o Bruto da Nutrição, que eu vou saber que você assistiu ao vídeo até o final e deixar o link do coração no seu comentário. Lembrando que a nossa lojinha tá aberta, tá? Já inaugurou e tem camisas aqui com o nosso estilo de vida, no meu caso com o meu estilo de vida, né? Movido à base de carboidrato. Se você segue logo, vou fazer pra galera low carb também, pra galera que não é movida à base de carboidrato, digamos assim, que vai dar treta, né? Vou fazer, pode deixar, aguardem aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalhe essa saudade. Valeu!